Chegou a hora de você entender como que é a conclusão da UERJ. Não é bicho de 7 cabeças, também não é igual a do Enem, né, galera? Então eu vou fazer uma coisa com você, eu vou recapitular um pouco o que a gente viu nos módulos anteriores para poder fazer sentido na conclusão, certo? A gente está vendo aqui nesse módulo de estrutura, desde o início, como que é a redação. E a conclusão da UERJ, ela é um pouquinho menor do que a conclusão que você faz para outros vestibulares. Você vai entender por que ela é um pouco menor, tá? Se você fez um bom planejamento lá de ideias na tese, se você planejou bem seus argumentos, você vai conseguir fazer uma boa conclusão, porque a conclusão da UERJ, ela é uma síntese das ideias que você apresentou ao longo do desenvolvimento e da introdução, beleza? Então como é que a gente faz efetivamente aqui? Vamos pegar como exemplo aquele parágrafo que a gente começou a produzir sobre o Gregor Samsa da Metamorfose, ok? Logicamente que você vai usar o livro base do ano que a UERJ está cobrando, mas aqui é só para ilustrar, beleza? Presta atenção para você não dar mole. Acabei mostrando aqui a tela errada. Lembra que a gente começou lá falando sobre Metamorfose, de Franz Kafka, e aí a gente trabalhou aqui essa abordagem. É muito importante que você retome essa discussão na conclusão, tá? A gente vai fazer o máximo para retomar essa conclusão. Além disso, você também vai precisar retomar os argumentos que você apresentou. Então, o argumento 1, por exemplo, é, nosso valor e nossas relações interpessoais. Então, vamos supor que você tenha escolhido, dentro do mapa de ideias, vamos supor que você tenha escolhido a questão da dignidade humana fragilizada. Beleza, para fim, escolhi a dignidade humana fragilizada. Esse aqui foi o meu argumento 1. Excelente. E vamos supor que o argumento 2 tenha sido injustiça. Ó, é muito importante que você tenha clareza sobre quais argumentos você escolheu para que você consiga fazer uma boa conclusão e você vai entender por quê, tá? Vamos lá. Então eu escolhi o argumento 1 foi dignidade humana fragilizada, o argumento 2 foi injustiça. Muito bom. Como que a gente faz agora para estruturar a nossa redação da UERJ? A nossa conclusão. A conclusão é o parágrafo responsável pela síntese do argumento 1 e do argumento 2. O que significa síntese? Significa mistura. Basicamente, essa aqui é a tua redação da UERJ, você apresenta lá na introdução a sua resposta opinião, depois o seu argumento 1 e o seu argumento 2, do jeitinho como eu falei para você nas aulas anteriores, certo? O argumento 1 ele vai ser desenvolvido no primeiro desenvolvimento, o argumento 2 vai ser desenvolvido no segundo desenvolvimento, e na conclusão a gente retoma essas ideias da resposta opinião, argumento 1 e argumento 2 novamente. A diferença é que na introdução você antecipa as ideias. Nos desenvolvimentos você aprofunda as ideias. E na conclusão, você sintetiza as ideias, ok? E como que a gente faz isso? Calma que eu vou te mostrar, vou dar exemplo, vai ter frases aqui, vai haver frases que você pode usar. E, basicamente, obrigatório que você coloque sua tese, seu argumento 1, seu argumento 2 dentro desse parágrafo, tá? E obviamente, você não vai repetir, mas você vai sintetizar. E você vai, na verdade, a estrutura base de uma conclusão da UERJ é essa aqui. Você vai começar a sua conclusão com portanto, vírgula, e aí você vai reafirmar a sua resposta opinião, vai dar um pontinho, vai colocar aqui, ó, sobre isso, reafirmação do argumento 1, mais reafirmação do argumento 2. E aí fecha assim, vírgula, desfecho retomando a obra, mais gancho, mais dupla validação do título. Muito bom. Essa aqui é uma estrutura sintática que é muito usada para as redações de UERJ. Muito fácil de aplicar. Vou dar exemplo aqui. Obviamente, talvez você esteja um pouco travado agora, não tem problema nenhum, tá? O problema é que você não pode misturar essa estrutura com a estrutura de outros vestibulares do Enem, por exemplo, porque isso aqui tem uma estrutura própria. Por exemplo, quando a gente vai estudar redação para outros vestibulares, como o Enem, por exemplo, a gente fica muito viciado no tipo de conclusão que ele pede. Só que existem dois tipos de conclusão, não apenas a que você aprende para o Enem. Quais são os tipos de conclusão que a gente geralmente aprende? Na verdade, não aprende na escola, que na escola a gente não aprende estrutura de redação decentemente, né? A gente acaba aprendendo muito sobre modelos
E, basicamente, a gente tem dois tipos de conclusão, a reflexiva e a propositiva. A propositiva é aquela que a gente já costuma ver em alguns vestibulares, no Enem, por exemplo. A propositiva, ela foca em melhorar o problema. E a reflexiva, ela foca em criticar ainda mais o problema. É basicamente esse comportamento inicial que a gente vai ter que ter para o UERJ. A gente vai criticar ainda mais o problema, sem trazer informação nova, mas sempre tentando fazer com que a gente retome algumas coisas ali que a gente já falou. Então aqui, esse tipo de reflexão, de proposta de conclusão reflexiva, é o que a gente pratica no vestibular UERJ. Por que não é interessante você usar a proposta de intervenção na redação da UERJ? Porque a proposta de intervenção, a conclusão propositiva, ela enfraquece a tua argumentação. Porque ela não foca em argumentar, ela foca em propor coisas para o futuro. E quando você está propondo para o futuro, você está deixando de criticar o presente. Então eu preciso criticar o presente o tempo inteiro, mas tem que ter alguns cuidados, tá? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os erros que eu tenho que evitar? O primeiro erro a evitar é trazer informação nova. É errado, tá? Não é para você trazer informação nova. Se você, por acaso, não falou da obra em momento nenhum da narrativa, aliás, se você não falou da obra em momento nenhum da redação, não é agora que você vai falar. Obviamente, você só vai retomar a obra caso você tenha citado essa obra ao longo da redação, e que é importante você fazer. Já falei isso nas aulas anteriores. Mas se você não fizer, não é para fazer nada novo na conclusão. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é trazer informação desarticulada. Como assim informação desarticulada? Vamos supor que você tenha falado sobre o argumento 1, dignidade humana fragilizada, e o argumento 2, injustiça. E aí, do nada, você colocou ali uma omissão do Estado. O que você acabou de fazer? Trouxe uma informação desarticulada, que, na verdade, entra como informação nova também. Então, na hora de você resolver os seus problemas, tem que resolver na hora de você criticar os problemas, resolver não, né? Criticar, tem que criticar os problemas que você citou. Critiquei o argumento 1, desigualdade, dignidade humana fragilizada. Argumento 2, injustiça, fale apenas desses dois argumentos, reafirmando a crítica lá na conclusão. Vocês meio que uma proposta de intervenção, estou viciado nisso. E um erro também muito grave na conclusão da UERJ é fazer conclusão com apenas um período. Não faça. A sua conclusão da UERJ tem que ter pelo menos 2 períodos, tá? E agora vamos ver quais que são os elementos obrigatórios de uma conclusão. Basicamente, são 3 elementos. Vamos para eles. Elemento número 1, conectivo, mais reafirmação da resposta-opinião. Nesse exemplo aqui, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, lembra que a nossa introdução, a gente falou sobre a resposta-opinião? A resposta-opinião foi: essa metáfora criada pelo autor traduz uma grave mazela. O valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele é capaz de produzir. Isso aqui foi a resposta de opinião. O valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele é capaz de produzir. Como que eu faço, então, para começar o meu parágrafo de conclusão reafirmando essa resposta de opinião? Conectivo, portanto, e aí você coloca: é lamentável que o valor de um indivíduo esteja restrito àquilo que ele é capaz de produzir. Pronto. Aqui a gente tem um exemplo clássico de retomada. Você percebe que a gente trouxe essa ideia acrescentando a informação do lamentável. É lamentável. Então a gente está reafirmando usando o conectivo. Então, regras. Tem que ter esse conectivo no início do parágrafo. Outra coisa, tem que ter uma palavra com juízo de valor. Você pode muito bem usar também a primeira pessoa do plural, nós. Nós erramos ao restringir o valor de indivíduo, aquilo que ele pode produzir. Também poderia ser, tá? Nós erramos ao restringir o valor de indivíduo, aquilo que ele pode produzir. E é uma frase curta, tá? Não é uma frase longa, não. Beleza, pronto. Então a primeira parte você já entendeu, que é a reafirmação da resposta-opinião, a fase mais tranquila. As outras fases também são bem tranquilas, tá? Vamos lá para a segunda parte. Segunda coisa, você vai precisar fazer uma síntese, a gente chama de síntese conciliadora dos argumentos. Basicamente, você vai colocar os 2 argumentos dentro de um mesmo parágrafo. A gente chama isso de síntese conciliadora, quando você relaciona os seus argumentos.
E aí, obviamente, você tem que ter clareza de quais argumentos você escolheu. O argumento 1 foi a questão do nosso valor, e o argumento 2, relações interpessoais. Nosso valor, tá? Vou usar esses aqui, tá? Nosso valor financeiro, então a questão do valor de produção, de força de mão de obra, força de trabalho, que está muito ligado àquele argumento da dignidade humana fragilizada, que a gente escolheu lá no mapa de ideias, e relações interpessoais, que está muito ligado a injustiças, porque a gente só é aquilo que a gente produz para a sociedade, certo? Então, vamos supor que você tenha escolhido esses 2 argumentos. A dignidade humana fragilizada, associada à força de trabalho, e a questão das injustiças que muitas pessoas sofrem quando deixam de trabalhar, deixam de produzir, deixam de ser alguém, entre aspas, na sociedade. Basicamente fica assim, ó. Sobre isso, vírgula, nossa dignidade humana está atrelada à nossa força de trabalho, na medida em que aqueles que deixam de ser produtivos são desqualificados como indivíduos. Você é o que você produz. Ponto. Ainda, agora vamos para o argumento 2. As pessoas, ainda a sociedade, se mostra injusta. Sempre que vira as costas, não vou usar a expressão vira as costas, porque vira as costas é coloquial, tá? Sempre a sociedade se mostra injusta. Sempre não, vou tirar o sempre porque é taxativo, vou tentar relativizar, tá? Se mostra injusta quando deixa de considerar homens e mulheres que não trazem lucro. Homens e mulheres que perderam seu potencial financeiro. Muito bom. Aqui tu percebe que eu estou escrevendo e está ficando um grande parágrafo na sua impressão, porque o que acontece? Quando eu estou escrevendo aqui nessa meia página, eu tenho uma redação mais sintetizada e vai ter mais número de linhas. Se eu estivesse escrevendo em página inteira, esse fragmento teria 3 linhas no máximo. Beleza? Só para você entender mais ou menos o tamanho dessa síntese conciliadora. E uma coisa muito importante é a seguinte: você precisa mencionar os argumentos de forma clara. Se meu argumento 1 foi sobre a dignidade humana fragilizada, eu vou falar sobre dignidade aqui, ó. E se o argumento 2 foi sobre injustiça, eu vou falar sobre injustiça aqui. Então, por isso que o nome é síntese conciliadora, porque eu estou conciliando as 2 linhas argumentativas. A da dignidade humana fragilizada e a da injustiça que a gente viu lá no nosso mapa de ideias. Muito bom, então tu já percebeu isso aqui. Vamos ver agora como é que a gente faz o desfecho, que é o terceiro elemento obrigatório da conclusão. O desfecho da conclusão, ele vai aproveitar o repertório que você citou. Se você citou, por exemplo, a obra, vamos supor que você tenha citado a obra do Franz Kafka, A Metamorfose. E aí você coloca assim, ó, infelizmente, tornamo-nos, tal qual denuncia Franz Kafka, vírgula, nós nos tornamos insetos quando deixamos de ser valorizados na sociedade. Aliás, coloca assim, quando deixamos de gerar riquezas para os outros. Ponto. Esse é o real valor do homem. Beleza. E aí o que acontece? Você pode pegar essa expressão real valor e essa expressão se torna o título da redação. Beleza? O que tem a regra desse desfecho da conclusão? Basicamente é você mencionar a obra ou algum repertório utilizado, preferencialmente o livro base, retoma a obra e faz a dupla validação do título. Muito bom. Agora, para facilitar a tua vida, eu vou passar um modelo de conclusão para você usar para vários temas da UERJ. Você pode começar dessa forma aqui, ó. Portanto, vírgula, devemos, abre uma lacunazinha aqui, ó, refletir sobre a mazela. Você coloca a mazela que você está desenvolvendo nessa redação, tá? O tema da redação, a polêmica da UERJ. Vírgula. Do contrário, estaremos fadados a falharmos como sociedade. Beleza. Lamentavelmente, vírgula, erramos ao perpetuar argumento 1 e argumento 2. Ponto. Assim, vírgula, enquanto a mazela se mantiver, vírgula, a obra citada representará uma triste realidade entre nós. Beleza? Essa é a estrutura aqui da conclusão. Vamos colocar em prática aqui com base no tema que a gente está discutindo. Portanto, vírgula, devemos refletir sobre o real valor do homem na sociedade. Do contrário, estaremos fadados a falharmos enquanto sociedade. Para não repetir sociedade, eu ocultei a primeira ali, tá?
Ponto. Lamentavelmente, erramos ao perpetuar o desrespeito à dignidade humana e as injustiças com aqueles que não geram riquezas. Assim, enquanto a desvalorização do ser humano se mantiver, a metamorfose representará uma triste realidade entre nós. Muito bom. Então, o que eu fiz aqui agora? Preste atenção agora para a gente entender. Aqui na parte do refletir sobre a mazela, eu coloquei aqui, ó, refletir sobre o real valor do homem, que é o tema que a gente trabalhou aqui do Franz Kafka. Do contrário, estaremos fadados a falharmos como sociedade. Lamentavelmente, erramos ao perpetuar o argumento 1, desrespeito à dignidade humana. E o argumento 2, injustiças com aqueles que não geram riquezas, tá? 2 argumentos. Beleza? 2 argumentos que a gente tirou do mapa de ideias daqui que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Assim, enquanto a desvalorização do ser humano, enquanto a mazela se mantiver, a metamorfose, que é o livro que a gente citou, representará uma triste realidade. E triste realidade vai ser o gancho do título para ter uma dupla validação. Muito bom. Modelinho lindo de conclusão para você já aplicar